Bom dia a todos. É uma alegria recebermos uma vez mais aqui na Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados para o desenvolvimento do nosso programa de palestras Álvaro Olson. Neste domingo tão bonito que Deus nos proporcionou, embora o calor, mas também o calor humano de nos reunirmos em busca de conhecimento, de nos aprimorarmos a respeito das missões do Evangelho de Jesus. Vamos dar início à nossa atividade, como costumeiramente fazemos, elevando os pensamentos ao Pai de amor e bondade, ao Mestre Jesus, aos mentores desta casa, agradecendo por mais esta oportunidade de nos reunirmos, ao mesmo tempo em que rogamos as bênçãos do Pai para a nossa atividade desta manhã. Pai nosso, que estás nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair na tentação dos maus, e livra-nos da prática da maldade. Que assim seja, Senhor. Nesta manhã, nós contamos como expositor doutrinário com o nosso querido amigo Nicanor Pereira de Jesus. Nicanor é um trabalhador de longa data da nossa casa, que hoje, residindo em Prudentópolis, trabalha no Centro Espírita Luz e Paz, onde empresta a sua colaboração na condição de estudioso da doutrina. Passamos a palavra ao Nicanor. Bom dia a todos. Como de costume, é muito bom lembrar que Jesus disse que onde tivessem duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, lá estaria Ele. Então, com toda certeza, Ele está entre nós hoje, nos brindando com a sua presença. Aliás, como sempre, quando Ele disse duas ou mais pessoas, Ele não disse se era encarnado ou desencarnado. Como nós sabemos que nós nunca estamos sozinhos, Ele está sempre conosco. Mas quando nos propomos a falar sobre os seus ensinamentos, a andar sobre as suas orientações. Então, que hoje Ele possa aclarar o nosso coração, a nossa mente, e permita que, como a doutrina espírita é o Consolador prometido, que vem fazer reviver o seu Evangelho, que nessa manhã nós possamos trazer a luz dos seus ensinamentos novamente para dentro de nós e fortalecer em nós essa consciência que o Cristo e a doutrina espírita nos trazem, de que nós somos seres eternos, seres imortais e que estamos em trânsito nesse instante. E que esse instante pode ser a diferença para o nosso futuro na imortalidade e quando retornarmos ao plano espiritual. Depende de como nós colocarmos em prática todo esse ensinamento. No Sermão da Montanha, Jesus traçou vários assuntos falando do comportamento do ser humano, daquilo que deveria ser uma prática cotidiana daqueles que o ouviam, daqueles que o seguiam, para que conseguissem serem herdeiros do reino dos céus, que conseguissem trazer aquilo tudo para si que o reino dos céus nos oferece, conforme as suas explicações, que é a paz do Espírito, essa felicidade a qual todos nós almejamos e não conseguimos alcançá-la nesse período em que estamos em trânsito durante o nosso aprendizado, na nossa evolução espiritual. Então é importante
nós volvermos o nosso olhar cotidianamente para o Cristo, trazer o Cristo para a nossa existência, para a nossa vida. Nós temos uma quantidade de cristãos no nosso país, que eu vou fazer uma colocação que não é oficial, é uma estatística pura e simplesmente pessoal, que seria por volta dos 90% do Brasil é cristão, né? Dividindo-se entre protestantes, católicos e espíritas. Nós temos uma maioria muito grande que nos intitulamos cristãos. Mas será que nós somos cristãos de verdade? O que significa ser cristão na essência, né? O que significa ser cristão? O Evangelho traça um perfil, né, muito simples. Perdão, o Evangelho não, o Livro dos Espíritos, né? Que o verdadeiro cristão ou o verdadeiro espírita é aquele que se esforça cotidianamente por vencer as suas más tendências, né? Então, aquele que está a caminho, de braços dados com os ensinamentos do Cristo, ele vai gradativamente colocando em prática tudo isso. A partir daí nós começamos a ser cristãos, porque nós estamos vivendo o Cristo na sua essência, aquilo que ele colocou. E é fácil ser cristão? Não, não é fácil. Nós somos seres que ainda estamos num estágio muito principiante da nossa evolução espiritual. E essa consciência é indispensável para que nós possamos realmente adquirir essa condição de sermos cristãos. Essa consciência de que estamos num processo evolutivo e estamos no início desse processo evolutivo. Da classificação que os espíritos fazem sobre a hierarquia dos mundos, a evolução dos mundos, nós somos apenas o segundo. Nós estamos num planeta de provas e de expiações, logo depois do estado de um planeta primitivo, de mundo primitivo. E quando nós observamos as atitudes daqueles seres que vieram, que assimilavam-se aos macacos, então alguns confundem de que o homem veio do macaco, né? E o macaco ele é o animal, o homem é o homem. Mas ele tinha atitudes e a sua aparência física se assimilava a esses seres, a esses animais, em virtude de não terem nenhuma experiência, de estarem apenas desenvolvendo as suas potencialidades de inteligência e dos seres imortais que somos. Quando observamos a nossa vida hoje, os problemas que nos envolvem, os sentimentos ainda tão pequenos que tomam conta de nossas ações e das ações da população como um geral, nós nos perguntamos quanto nos falta ainda para atingirmos aqueles reinos de luz que a espiritualidade coloca nessa classificação dos mundos, os mundos perfeitos, se nós ainda estamos tão próximos do nosso estado de origem, de primitivismo. Basta que nós nos coloquemos de frente a alguns problemas do nosso cotidiano e nós vamos perceber que involuntariamente eclodem esses sentimentos inferiores ainda dentro de nós. Mas quando nós estamos conscientes de que nós temos isso, de que nós não somos tão bonzinhos quanto muitas vezes nós nos colocamos e achamos que somos, nós estamos num processo de compreensão de nós mesmos, de conhecimento. E isso é o que nós precisamos trabalhar junto com Jesus, junto com o seu ensinamento e a luz que ele nos deixou, para que nós realmente possamos fazer a diferença na nossa própria existência. Uma das passagens que Jesus nos deixou das bem-aventuranças foi: bem-aventurados os mansos e pacíficos. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. A gente, quando lê as bem-aventuranças, é tão bonito quando ele fala isso, né? Mas o que ele quer dizer com isso? Como possuirão a terra se nós já estamos na terra? Né? Que terra é essa que Jesus está colocando no seu ensinamento ali? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra.
Essa proposta de Jesus nos leva a inúmeras e inúmeras reflexões, né? E cada um vai interpretar de acordo com a sua experiência, com a sua cultura. Mas é muito importante, de vez em quando, a gente ter um parecer diferenciado para a gente tentar entender qual era a proposta de Jesus, né? E aí ele continua, né, nas suas propostas: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. A questão é que nem todos que estão cansados e oprimidos têm consciência do porquê que estão cansados e oprimidos. E quando Jesus faz essa proposta: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, é aqueles que verdadeiramente buscam a paz, fazendo a sua parte, buscando Jesus, buscando entender o porquê dos seus sofrimentos. Porque se nós sabemos, se nós estamos sofrendo, mas nos indignamos com isso, aquele que não aceita o momento difícil pelo qual passa, está lhe faltando uma virtude indispensável para que possa ser ouvido pelo Cristo, que é a humildade. E esse conhecimento dos porquês, nós só vamos conseguir encontrá-los quando nós volvermos a olhar para dentro de nós como seres imortais. Quando nós buscarmos essa compreensão de que, como nós temos inúmeras encarnações desde a nossa criação, como seres pensantes, inteligentes, lá nos estados primeiros do primitivismo humano, nós estamos construindo gradativamente essa personalidade que nós somos hoje. E que para nós entendermos essas questões, nós precisamos entender que somos espíritos milenares. E que muitas das dores e dos sofrimentos que nós não encontramos a resposta hoje, muitas delas têm a ligação no nosso passado espiritual. Então, é importante esse volver o olhar para trás para entendermos que quando ele fala, todos vós que estáis cansados e oprimidos, é vós que já estáis despertos para a realidade espiritual, que tendes consciência de que não sofres por acaso, de que não estás oprimido por acaso, de que todo esse manancial de dificuldades são construções de nós mesmos. Deus é infinitamente perfeito, Ele é a perfeição por excelência, e não permitiria que um filho seu sofresse se não tivesse uma causa justa e um porquê. Então, aceitar as dificuldades começa a fazer esse treinamento, a exercer em nós esse treinamento da humildade, que é uma condição de extrema necessidade para que nós consigamos nos tornar merecedores de termos o Cristo a aliviar as nossas dores. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, né? Eu tenho uma frase atribuída ao Chico, eu não ouvi ele falar isso, mas é atribuída a ele, que diz que Jesus nunca pediu que nós fizéssemos nenhum milagre exacerbante para que nós merecêssemos, né, encontrar a paz. Nunca pediu para que nós escalássemos o Everest ou coisa tal, ou nada, né? Ele só pediu que nós nos amássemos uns aos outros, como Ele nos amou. Aí vem aquele princípio, né? Quando Jesus fala da lei maior de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? Vem toda essa questão, como que nós vamos amar aos nossos semelhantes, se nós ainda não conseguimos entender e trazer esse amor próprio que nós necessitamos. Porque se Deus nos deu a oportunidade de viver, de estarmos aqui hoje, né, com a condição de receber essa luz que é o seu ensinamento, o ensinamento de Jesus, né, nós só temos que estar gratos.
por tudo isso que nós temos recebido. Então, o que Jesus nos propõe é que nós sigamos de forma simples e humilde, que nós entendamos que as verdadeiras necessidades da nossa alma imortal, e que nós não deixemos de correr atrás daquilo que é necessário para a sobrevivência do nosso corpo físico, para a nossa permanência enquanto seres, em busca do nosso aprimoramento espiritual aqui na Terra. Mas que nós não façamos disso o objetivo da nossa existência. Nós corramos atrás, sim, mas que nós possamos nos manter procurando aquilo que são os verdadeiros valores para a nossa imortalidade, para aquilo que nós vamos levar para depois dessa vida. Porque todos estão cansados de ouvir a colocação que tudo que nós construímos de material aqui vai ficar. Como diz no túmulo, não tem lugar para levar nossos carros, nossas casas, nossos bens conquistados, não tem lugar. Agora, lá no cantinho dos nossos corações, dos nossos sentimentos, vão estar ali no nosso perispírito todas as ações que nós construímos, todas as ações boas e as não boas também. Então, cuidar desse nosso futuro espiritual, andar com o Cristo, é fazer isso. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate, merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra o seu irmão, merecerá condenado pelo juízo. Jesus já vai deixando mais difícil a nossa situação, porque se antes dizia que não matar seria condenado, ele já diz não, só se você se irritar com o seu irmão, pronto. Você já está, se condenando, já está ali se preparando para receber uma sentença. Aquele que disser a seu irmão raca, merecerá condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Que pesadas essas colocações de Jesus, né? Mas por que ele coloca isso dessa forma tão contundente, tão pesada assim para nós? Se todos nós fazemos isso no nosso dia a dia. Quantos de nós não condenamos um companheiro, uma companheira por pensar diferente de nós? Basta pegar e falar de política, né? Não vamos nem longe. Falou de política, um é de um lado, outro, pronto, é o que basta. Uma visão diferente de um ponto de assunto, muitas vezes, encerra amizades de muitos anos. E às vezes a gente pensa, nossa, mas isso aí não é coisa que eu trago dentro de mim. Se nós observarmos o nosso cotidiano, aquilo que nos tira a paz, aquilo que nos traz o desequilíbrio em alguns momentos da nossa caminhada, por sermos contrariados no nosso ponto de vista, no nosso modo de entender, nós vamos perceber o quanto nós precisamos lapidar em nós ainda esses ensinamentos de Cristo. E quando ele fala que merecerá o fogo do inferno, todos nós ficamos imaginando, aquela colocação antiga da nossa infância do inferno, queimando e a gente está ali ardendo. O que a espiritualidade nos traz como instrução sobre isso? É esse fogo do remorso. É porque uma hora nós vamos deixar essa indumentária física e vamos retornar na nossa pátria verdadeira, ao nosso estado de origem, que é o estado de espíritos. E lá nós vamos ter a nossa percepção ampliada. Nós vamos ter aquela lembrança dos propósitos que nos colocamos antes de retornarmos à pátria física, material, para esse aprendizado, para esse instante do nosso aprendizado espiritual. E aí, onde foi que nós falhamos? Onde foi que nós deixamos de cumprir com aquilo que nos comprometemos? Esse é o inferno no qual nós vamos arder, por perceber que nós retardamos o nosso processo evolutivo. Que se nós não estamos num lugar melhor, foi por culpa única e exclusiva nossa. Então volver o olhar sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho, com essa percepção que a doutrina espírita nos dá, é de extrema importância e necessidade.
Por isso que todas as pessoas que vêm falar do Evangelho nos incitam a corrermos cotidianamente buscando vivenciar Jesus no nosso dia a dia. Porque o refrigério que a palavra de Jesus nos traz uma vez por semana, ou ali no final de semana, ou naquele dia que a gente está no nosso grupo de estudos, ele realmente acalenta-nos. Mas buscar andar de mãos dadas com eles é o que vai fazer a diferença para nós. Vai nos modificar como seres em busca desse aprimoramento. E se nós queremos auxiliar aqueles que estão ao nosso redor, não vai ser com palavras que nós vamos auxiliar. Porque senão nós seremos como aquele pai que fuma e quando vê o filho fumando, bate na boca do filho. Não faça, não, você está fazendo sim, mas faça o que eu digo e não faça o que eu faço. É a atitude, é o exemplo. Se queremos auxiliar aqueles que estão ao nosso redor, precisamos construir esse reino de Deus dentro do nosso coração a partir de agora. E as dificuldades vão se tornando cada vez menores, mais fáceis de serem vencidas. E aquilo que antes parecia um monstro gigantesco se desvanece com o conhecimento que nós adquirimos. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Essa foi uma das colocações de Jesus quando da colocação das leis divinas. Nós temos lá as leis mosaicas, que são 10, e Jesus então vem num determinado diálogo com muitos dos seus integrantes em vários momentos dos seus apóstolos, e ele coloca como base para o entendimento de como nos comportarmos, amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, que esse é o primeiro e grande mandamento de Deus. E o segundo, que é amarás ao próximo como a si mesmo. Eis aí toda a lei e todos os profetas. Então nós precisamos cotidianamente buscar isso. O que é essa proposta de amar a Deus? Como que vai se amar a Deus se nós não sabemos o que é Deus? Nós trouxemos, nós emprestamos a Deus muitas das nossas imperfeições. A ira de Deus, como ira de Deus, quantas vezes nós não ouvimos dizer isso, que a pessoa que é temente a Deus, mas por que é temente a Deus se Deus é amor? Por que temer a Deus? Como que se atribui ira, um sentimento tão inferior que nós construímos em nós a Deus? Isso é algo humano, construído por nós. Deus é amor na plenitude. Então, para amar a Deus, nós precisamos entendê-lo. E não aquele Deus que criou o mundo em 7 dias, que fez o homem, depois pegou a costela do homem e fez a mulher, como narra a história contida na Bíblia. Mas sim aquele ser que está a eternidade toda criando, e que quando criou o mundo não era o planeta Terra, era toda essa imensidão do universo, que existem vários mundos cheios de seres em processo de aprendizado como nós, alguns no estado que nós estivemos de primitivismo, quantos outros nas mesmas condições que nós, e quantos milhares de mundos já evoluídos e felizes à espera da nossa determinação de nos tornarmos merecedores de estarmos lá, através da nossa atitude de nos tornarmos melhores diariamente. Então, entender a Deus, entender a magnitude desse ser, que coloca uma perfeição em tudo, uma sincronia em tudo que existe, que se nós tivermos os olhos de ver, nós vamos perceber. Não tem como não entendermos quando nós buscamos verdadeiramente entender a Deus. Então nós vamos entender por que amar a Deus sobre todas as coisas. É volver a olhar para Ele com essa gratidão de sermos nós os seres inteligentes do universo, que temos toda essa oportunidade de recebermos tudo o que é da sua criação para a nossa evolução. Então, é muito importante isso, e entendermos que se para amar a Deus,
sobre todas as coisas, e a nós, como nós, aos nossos semelhantes, como a nós mesmos, precisamos entender a nós, amar a nós mesmos para podermos amar o nosso semelhante. Como é que a gente vai fazer isso? Aquelas regrinhas simples do cotidiano. Quando Jesus diz que o seu fardo, né, é leve, é suave, é porque nós só precisamos fazer para o nosso próximo o que gostaríamos que fizesse para nós. Não é nada demais. Se eu não gosto que pisem no meu calo, por que eu vou pisar no calo do meu semelhante? Se eu tenho sede, se eu tenho fome e eu necessito que alguém me estenda a mão, por que quando eu sei que alguém tem sede e fome, eu não vou estender a mão para ele? É isso que Jesus nos remete a refletir. Amar a nós mesmos é fazer ao próximo o que nós gostaríamos que fizesse conosco. Nós estamos aprendendo a nos amar. Porque tudo aquilo que nós construímos hoje fica registrado. Fica registrado. E em um determinado momento, no momento que nós passarmos pela mesma dificuldade, quantas bênçãos não virão nos oferecer? E aí nós vamos entender por que é tão importante fazer para o nosso semelhante o que nós gostaríamos que fizesse para nós. Porque um dia nós vamos depender desse auxílio. Então nós vamos gradativamente, através desses estudos, dessas colocações de Jesus, dessas reflexões, entendendo que é muito importante nós corrermos atrás de buscar essa paz interior nossa que nós todos almejamos e tanto almejamos, né? E essa paz fica muito difícil quando nós entramos em conflito com aquilo que nós concebemos do que é certo, com aquilo que as pessoas acreditam no seu ponto de vista que é certo. Entender que nós temos um processo evolutivo em que trazemos a nossa cultura dessa existência e de tantas outras, vai fazer com que nós entendamos as coisas de forma diferente, tenhamos percepções diferenciadas dos nossos semelhantes. E essa paz só vai existir dentro de nós quando nós começarmos a entender o nosso próximo e aceitá-lo como ele é. Modificar, se a oportunidade nos for permitida, de auxiliar nessa modificação, mas saber aceitar aquilo que não podemos mudar. Isso vai fazer com que nós gradativamente tragamos essa paz dentro de nós. Vai fazer com que nós entendamos que o mundo ele é como é a necessidade da evolução para todos os seres que transitamos por aqui, com todas as suas dores, com as suas dificuldades, com as suas mazelas, com aquilo que nós não aceitamos, mas que é uma necessidade de cada um que anda por aqui. Precisamos respeitar ao nosso semelhante, precisamos amar o nosso próximo como ele é, com as suas virtudes e com os seus defeitos. Porque nós temos algumas virtudes e muitos defeitos, e precisamos desse amor do nosso semelhante para evoluirmos também. Então, gradativamente a gente vai precisando construir tudo isso, né? Cultivar essa mansidão, a brandura, a paciência, a tolerância, né? Que realmente não é muito simples da gente colocar em prática todos esses ensinamentos, né? No nosso cotidiano ali, aquela pessoa que convive conosco debaixo do mesmo teto. Às vezes todos, quando estão na sua juventude, quando estamos na nossa juventude, a gente plasma aquela vida feliz, maravilhosa, né? Uma casa com uma família cheia de filhos lindos e maravilhosos, todos seguindo todas as nossas concepções, tudo aquilo que a gente acha. E aí chegam os seres e vai por água abaixo os nossos sonhos, porque cada um traz a sua bagagem, traz as suas problemáticas construídas na sua evolução espiritual. E são seres que foram colocados exatamente para nos ensinar a pôr em prática isso. Então nós pedimos, Senhor, dá-me paciência, que eu possa exercer a tolerância, mas daí quando Ele coloca as circunstâncias para a gente exercitar isso, que a gente perde, a gente se irrita e perde a paciência, né? E deixa de ser tolerante, quantas vezes? E a gente costuma dizer sobre a ótica e a observação dos benfeitores espirituais, que aqueles que são muito carinhosos com nós, são péssimos instrutores para nós.
Porque às vezes a gente faz tanta coisinha errada e eles passam a mão e amenizam em tudo que a gente faz. Mas aqueles que são mais avessos ao nosso modo de pensar, ao nosso modo de ser, e muitas vezes fazem questão de enfatizar aqueles defeitos nossos. Se nós adquirirmos essa condição de humildade, de sabermos observar as diferenças, são eles que verdadeiramente nos ensinam e nos impulsionam a nos tornarmos pessoas melhores. Então esse esforço é de cada um de nós, e cada um vai exercer conforme a sua capacidade e o entendimento que tem. Mas é indispensável a consciência de que nós precisamos começar a trabalhar o mais rápido possível essas condições dentro de nós. Nós devemos, nessa nossa jornada, considerar que a busca dessa paz interior vem antes de contribuir para a paz na Terra. Porque nós queremos um ambiente cheio, né, de amor e harmonia para que a gente viva. Né? E quando a gente fala na Terra, nós voltamos lá no início da palestra. Né? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a Terra. Então nós estamos em busca dessa Terra, né, de paz, de harmonia, que cabe a nós construirmos, mas que ainda não é uma realidade. Né? Então aqui, quando nós entendermos que essa paz, para ser construída na Terra, nós temos que, em primeiro plano, trabalharmos elas dentro de nós. E onde é que nós vamos encontrar o respaldo, o subsídio necessário para trabalharmos isso? Jesus. Levar Jesus para dentro da nossa vida, para dentro do nosso coração, do nosso sentimento, da nossa alma. Cada vez há um filme que colocaram o que você faria, que faria Jesus numa situação análoga àquilo. É um filme, eu não lembro se é exatamente esse o título, mas em cada circunstância que a gente aparecer a dificuldade, nos perguntarmos o que faria se fosse ele. O que ele faria naquela situação? Como Jesus reagiria? É lógico que nós não temos a capacidade ainda plena de fazer como ele. Mas tentar entender a dinâmica do ensinamento do Cristo, que é esse desprendimento, né, dessa pequenez que ainda toma conta da nossa alma, do nosso comportamento. E nós nos sobressairmos perante as dificuldades que nos envolvem no nosso cotidiano. Dessa forma, a gente vai conseguir realmente melhorar essa condição de paz no ambiente que nós vivemos. E essa terra que nós buscamos a paz, ela tem que ser construída primeiro em nós, para depois ela conseguir se estabelecer na terra toda. E quando nós estamos em paz, muitos daqueles que estão atribulados ao nosso redor acabam por se asserenar perante as suas dificuldades, pela força interior que um ser que consegue estar em paz consegue transmitir. É uma energia que envolve a todos. Assim como as energias negativas e pesadas também envolvem, né, pessoas dentro de um mesmo ambiente, as boas energias também. E a paz traz uma energia indescritível. Todos nós já tivemos aqueles momentos de serenidade dentro de nós, em que parecia que a gente não gostaria que aquele tempo passasse, aquele instante tão bom, mas nós sabemos que ele vai passar. Agora, manter essa serenidade dentro de nós é uma escolha, é opcional, se nós deixamos ela sair ou vamos manter ela. Um dos maiores objetivos nossos hoje é a construção dessa paz, é a construção da felicidade que todos nós almejamos, né? Então, a felicidade realmente, o que vem a ser a felicidade na sua concepção? É exatamente esse estado de paz interior. Isso é a felicidade, é estar em paz. Estar em paz. Estar num ambiente que, por mais que conturbado ele seja,
o ser consiga estar em paz, estar no estado de felicidade. Portanto, a felicidade não é deste mundo, como disse Jesus, mas nós podemos começar a construir. E nós podemos trazer instantes de felicidade para nós. Como? Fazendo com que esse meio ao nosso redor se torne melhor. Fazendo com que pessoas que passam por dificuldades tenham diminuídas as suas dificuldades. Porque como é bom quando a gente consegue estender a mão e auxiliar alguém e perceber que essa pessoa conseguiu tirar aquele peso, aquela carga negativa. Quantas vezes nós já não tivemos companheiros que nos estenderam a mão e a gente sentiu um alívio enorme, em virtude de termos nos despojado, né, desse peso que nos incomodava, que nos prejudicava. Então esse estado, essa felicidade que nós tanto procuramos, ela vem da paz que nós devemos construir. Em nossas rotinas, das nossas lutas diárias, nós vamos nos deparando, com diversas situações conflituosas no ambiente familiar, no trabalho, no relacionamento interpessoal e social. E como nos aborrecemos e nos irritamos facilmente com tantas coisas. Voltamos a bater na tecla, dessa condição que nós ainda trazemos, de quando estamos num ambiente que fala sobre o Evangelho, que fala sobre a luz do Criador, um ambiente que emana a paz quando nós adentramos a porta. E nesse ambiente nós nos refazemos, nos reenergizamos espiritualmente. Mas quando nós saímos da porta para fora, quantas vezes nós nos deparamos com alguém pedindo um dinheirinho ali, a gente já dá um jeitinho de desviar e nem ouvir o que a pessoa tem para falar, nem sequer se dá o trabalho de ouvir a sua necessidade. Será que nós temos consciência de que essa paz que nós absorvemos ali, ao nós sairmos da porta, naquele instante em que nós viramos as costas para um irmão nosso, pela condição de vida que ele tem, e pelos companheiros credores que ele adquiriu, que estão à sua volta, companheiros infelizes, quando percebermos que nós entramos nessa vibração negativa de não colocarmos em prática aquele bem que nós recebemos aqui, vão nos envolver, e aí nós já chegamos em casa com aquela paz que nós adquirimos aqui já totalmente esbugalhada. Como mantermos a paz em nós? Como faremos isso? Quando nós conseguimos trazê-la para dentro de nós. Aí mais uma orientação de Jesus: vigiai e orai. Quando nós estivermos saindo deste ambiente de paz, precisamos trazer o Cristo para nós e pedir a Ele, com toda a humildade que nós tivermos construído já, que Ele nos auxilie a sermos fortes perante as coisas tão pequenas de dificuldades que se oferecem, que muitas vezes fugimos e avolumamos pela nossa incompreensão, pela nossa ignorância espiritual ainda, pela nossa cegueira que não permite que nós entendamos os benefícios que essas situações difíceis nos oferecem e procuramos fugir delas. Muitos momentos, tendo o ego e o orgulho feridos, reagimos com ira, com raiva e violência, seja porque alguém nos disse algo, deu um encontrão, provocou uma fechada, enfim, por inúmeras circunstâncias, nós perdemos o nosso equilíbrio. E acredite, mesmo que nós andemos braços dados com Jesus, refletindo, vigiando e orando, em algum instante nós ainda vamos cometer erros que nós trazemos lá de pretéritas encarnações nas construções da nossa existência, do início da nossa existência até hoje. Então precisamos também trazer esses equívocos para entendermos, trazermos a retina da nossa memória muito lúcidos de que da mesma forma que nós ainda nos desequilibramos, muitos dos nossos o farão. E é nesse momento que nós vamos ter que ter a resiliência, a
paciência, a tolerância para enfrentar a dificuldade. E aí nós vamos nos tornar verdadeiramente fortes. Jesus, então, né, na sua colocação dessa passagem, ele promete, então, ali aos brandos, aos pacíficos, que a justiça será feita. Né? E porque herdarão a terra e serão chamados filhos de Deus. Mais uma vez, vamos voltar o nosso entendimento, a nossa análise para essa questão do herdarão a terra. Muitos, inclusive espíritas, dizem, né, que a gente ouve pelas dificuldades que tem a terra, que quando desencarnar não quer mais reencarnar na terra. Mas quer reencarnar aonde? Qual é o conhecimento, né, que a gente tem para falar algo dessa natureza, que não quer mais reencarnar na terra? Né? Então, assim, a gente percebe que muitas vezes nós falamos coisas sem compreensão daquilo, da extensão daquilo que estamos nos propondo a nós mesmos. Para nós não reencarnarmos mais na Terra, nós necessitamos ser melhores que os habitantes da Terra. Nós o somos? E aí se alguém disser, nossa, eu já estou aqui, eu não quero mais voltar aqui, porque o pessoal aqui é tudo ignorante, a gente vê pelo comportamento. Né? Aí tem quantas pessoas dizem, eu nunca não faço mal para ninguém, eu sou uma pessoa boa, procuro ajudar. Aí quando eu vejo alguém que diz, eu não faço mal para ninguém, eu sou uma pessoa boa, eu assim fico um pouco espantado com essas colocações. Porque eu lembro de uma passagem em que foram questionar Jesus sobre um ponto de vista e perguntaram para ele, bom mestre. E aí fizeram um questionamento que Jesus esperou que eles questionassem. E aí, antes de dar a resposta, ele pergunta, por que me chamas de bom? Bom só meu Pai que está nos céus é. Né? Se Jesus, no seu processo evolutivo, que nós não sabemos qual é a hierarquia que ele se encontra, porque não temos condições, tal é a elevação desse espírito, Jesus não se colocava como um ser bom naquele momento. Né? Nós temos que volver esse ensinamento para dentro de nós e entender que nós precisamos exatamente do lugar onde nós estamos para evoluirmos. Né? Agora tem uma informação que a espiritualidade vem nos trazendo, através principalmente do médium Divaldo Pereira Franco, desse momento de transição planetária que nós passamos. Todos acredito que já tenham plena consciência dessa informação, de que nós estamos para sair desse momento de mundo de provas e expiações que nos encontramos. O que é provas e expiações? É que nós estamos aqui passando por provas para nós nos melhorarmos e expiando aqueles erros, os débitos do nosso passado existencial, para nos tornarmos um pouco melhores, para nos tornarmos merecedores de habitarmos a Terra quando ela estiver já na denominação de mundo de regeneração, fugiu a palavra, né? Desse mundo de regeneração. E assim, segundo as orientações espirituais, né, a gente percebe que ele não vai ser um mundo de uma felicidade total, de uma plenitude de paz de espírito, mas onde aqueles que já estão se esforçando verdadeiramente por transformar-se em seres melhores, em seres que fazem valer a lei do amar ao próximo como a si mesmo, estão trabalhando essa questão em si, vão se tornar merecedores de estar ali, né? Nesse mundo. Então, quando nós observamos essas colocações que a espiritualidade vem fazendo, desse momento que nós estamos passando, dessa transição de planeta, de provas e aspirações para planetas de regeneração, muitas vezes nós nos questionamos, mas nós observamos ainda tanta dureza nos corações humanos, né? Quando a gente observa essa disparidade entre cada um tenta impor o seu ponto de vista, a sua forma de ser, a sua forma de pensar, né? E tudo aquilo que lhe contraria, lhe tira o equilíbrio, a paz, gera situações conflituosas que prejudicam aqueles que estão à sua volta. Quanto tempo será
que vai levar para que a terra realmente possa dizer que está nessa condição. E se esse tempo for curto, nós vamos nos tornar merecedores de continuarmos aqui? Porque a terra vai mudar a sua condição espiritual. As vibrações da terra vão se tornar melhores. Toda essa tribulação que nós estamos observando hoje é a espiritualidade mexendo para sacudir aqueles que precisam despertar para essa realidade. Nós estamos em um processo de mudança. E aqueles de nós que quisermos acompanhar essa mudança, que façamos os nossos melhores esforços. Mas aqueles que estivermos acomodados, não herdaremos a terra. A terra que Jesus prometia que os mansos herdariam, é exatamente essa terra, o planeta de regeneração, onde o bem vai estar na mesma sintonia, não vai estar tão abaixo da condição que o mal que domina a terra hoje. Então, adquirir essa consciência de que quando Jesus prometeu, a promessa está aí. E o momento de nós herdarmos essa terra está chegando. Agora, quantos de nós vamos nos tornar merecedores efetivos de habitarmos a terra? Nós temos aí, através da mediunidade, de inúmeros companheiros dedicados à instrução espiritual, que narram para nós aqueles espíritos de uma intelectualidade muito elevada, que tiveram que retornar à Terra, porque não se elevaram moralmente, não colocaram a lei do amar ao próximo a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, em prática. Desenvolveram uma potencialidade de inteligência muito grande, mas não conseguiram entender a vida, não conseguiram entender o ser imortal que todos nós somos. Então tiveram que regressar a um planeta que estava ainda principiando, para auxiliar a nós outros que também estamos começando a nossa jornada evolutiva moral. E da mesma forma que, se nós não nos ajustarmos, não nos tornarmos merecedores de habitar essa terra que Jesus promete aos mansos, nós vamos ter que habitar no planeta inferior, provavelmente, para auxiliar aqueles companheiros. E aí vem aquela de alguns espíritos, que dizem: eu tenho uma saudade de um tempo que parece que era tão bom, uma coisa, parece que eu já vivi assim, algo que nunca foi vivenciado na Terra, eu nunca senti. De onde vem isso? É aquela lembrança, talvez, de um ambiente que ele já teve a oportunidade de viver, que era bom, e não soube valorizar. Então, ele já não se fez merecedor, provavelmente, de habitar. Como muitos não seremos merecedores de habitar a Terra, e teremos que habitar planetas ainda em processo evolutivo inferior ao que nós estamos. O convite, então, para essa manhã é de que nós procuremos observar esses ensinamentos de Jesus com toda a força da nossa alma, entendendo que a nossa realidade evolutiva é essa, a nossa realidade é espiritual. Esse momento que nós estamos aqui é um instante da nossa existência, um estalar de dedos, e nós retornamos ao plano espiritual. Passa muito rápido, muito rápido. E se nós não enveredarmos os nossos melhores esforços para construirmos esse mérito, aí virá aquele fogo ardente que vai corroer a nossa alma, aquele fogo por termos observado que perdemos o nosso tempo, e que se nós não conseguimos acompanhar muitos daqueles que caminharam conosco, que conseguiram ascender a planos maiores, e nós ficamos para trás, foi única e exclusivamente pelo mérito nosso. Mas que nós possamos transformar esse mérito numa coisa boa, que nós possamos realmente construirmos essa condição de sermos merecedores de habitar essa terra que Jesus nos promete, pela nossa transformação moral, pela nossa transformação íntima.
que Jesus possa realmente tocar o nosso coração e fazer essa revolução tão necessária desses sentimentos negativos e pequenos que nós ainda trazemos em virtudes que nos façam nos tornarmos merecedores desse mundo que Ele nos promete. Muito obrigado a todos, uma boa semana. Agradecemos ao Nicanor pelas reflexões que nos trouxe nesta manhã, nos dando oportunidade de estarmos voltando a estudar e nos aprofundar a respeito desses assuntos tão relevantes que a doutrina espírita nos traz, esses esclarecimentos grandiosos que a espiritualidade nos proporciona para o nosso crescimento espiritual. Nós gostaríamos de lembrar que o Departamento de Infância e Juventude, alguns domingos, coloca à nossa disposição docinhos para que a nossa tarde fique mais alegre, mais feliz. E o recurso dessa venda é para manter as atividades do departamento e também para proporcionar condições de, no final do ano, quando tivermos a nossa noite de gratidão, podermos apresentar algumas novidades aqui com a participação dos nossos evangelizandos. Então, está à nossa disposição ali na saída. No próximo domingo, nós teremos como palestrante Luiz Maurício Martins de Rezende, que é participante do Conselho Deliberativo desta casa, é um trabalhador bastante ativo nas áreas de estudo da doutrina e estará conosco, então, para mais uma palestra. Nós agradecemos a presença de todos, agradecemos esta oportunidade de nos reunirmos todos os domingos, em nome de Deus, em nome de Jesus, para juntos estarmos estudando essas lições tão preciosas para o nosso crescimento. Agradecemos a espiritualidade, aos mentores espirituais desta casa e rogamos que no retorno aos lares possamos ser acompanhados pelos espíritos amigos, levando conosco as lições aqui recebidas. Gratidão, Senhor, por todas estas dádivas que nos chegam. Rogamos, Pai de amor e bondade, rogamos, Mestre Jesus, que possam permanecer conosco em todos os instantes, mas que também nós estejamos prontos para permanecer convosco. Muito obrigada, Senhor. Muita paz a todos. Um bom dia.